Shema Israel. No ar. Olá pessoal, nós estamos aqui conforme foi anunciado no meu canal e foi anunciado também nos hangouts que já foram feitos aqui no canal Palavra de Sabedoria, né? Foi anunciado aí a questão da marca de Caim, porque Caim, quando mata Abel, Deus fala que a terra está clamando pelo sangue de Abel e fala que vai colocar uma marca na mão de Caim. E aí tem todo um diálogo, né? E aí essa marca tão falada, tão questionada, o que seria esta marca de Caim? Muitas pessoas, isso aí sempre foi falado muito em vários lugares no Brasil, em igrejas, em rodas de amigos e tal, que a marca que Deus colocou em Caim foi então a pele negra, e que a marca da mão seria a palma da mão branca, porque todo negro tem a palma da mão branca, né? Isso são só especulações, ninguém nunca conseguiu falar nada a respeito disso. Então hoje nós vamos aqui com o Moreh Youssef aprender mais um pouquinho da visão judaica, lembrando sempre que a Torá e o Tanakh, que o Tanakh seria o Antigo Testamento, chamado pelos cristãos de Antigo Testamento, foi um livro escrito por judeus para judeus. Então, não me desculpem várias religiões, sem querer afrontar, mas a interpretação judaica da Torá e do Tanakh é a que mais se aproxima dos seus contextos. Lembrando sempre, como eu faço questão de frisar, eu não sou judeu, eu não sou cristão, eu sou agnóstico, mas eu me aproximo e gosto muito de participar e de aprender com Moreh Youssef, que é um judeu ortodoxo. A espiritualidade judaica é uma série, um conjunto de conhecimentos que nós podemos usar para a nossa espiritualidade, independente da religião, ou do credo, ou da fé, né? São ensinamentos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações, enfim, são ensinamentos que independem de religião. E focando ou enfatizando novamente que a intenção aqui é nós aprendermos com o Moreh Youssef, o professor Youssef, nós aprendermos a visão judaica, a interpretação judaica espiritualista da Torá e do Tanakh, né? Não cada um, nós temos aqui cristãos, agnósticos, cristãos de várias denominações, e a intenção nesse canal, dessa interação com o Youssef, não é nós tentarmos entrar no assunto de que a religião é isso, a religião é aquilo, porque o Messias sim, porque o Messias não, porque a nossa interpretação é... Não, a intenção não é debater conhecimentos ou interpretações. A intenção é nós aprendermos com o Moreh Youssef, ou absorvermos do Moreh Youssef a interpretação judaica do Tanakh. Hoje temos aqui o meu irmão Kleber, meu irmãozão Kleber aí que está caindo e entrando toda hora, deve estar com problema na conexão dele. O Beni, ele teve que viajar de uma cidade para outra, seriam aí 250 ou 300 quilômetros, então acho que ainda não deu tempo dele chegar nessa cidade, né? Eu, Carlos Amaral, que hoje, em respeito e homenagem ao Moreh Youssef, estou usando uma kippá, e aí eu só vou aproveitar um pouquinho, dando uma das interpretações da kippá. O que é uma kippá? É um
pano, esse aqui é de crochê, né? Cadê? Tá aqui a câmera, é de crochê. E uma das interpretações que eu acho muito interessante é que é o seguinte, dentro desse pano, no perímetro interno deste pano, tá? Que é tão fininho, eu sou eu. Fora desse perímetro da Kippá, tudo é Deus. Tudo seria essa energia, tudo seria o universo. Eu sou meramente isso que está dentro da Kippá, embaixo da Kippá. Fora desse pano, tudo é Deus, tudo é energia, tudo é universo. Tá? É uma das interpretações, não é a verdade absoluta da Kippá, ok? Mas uma das interpretações que eu acho muito bonita é esta. Então, em respeito ao Moreh Yosef, estou usando, até quando eu frequentava a sinagoga, eu usava e tal, e aí, em respeito ao Moreh Yosef, estou usando aqui a minha Kippá hoje. Então, com a palavra, Moreh Yosef. Shalom, shalom, Erev Tov a todos. Shalom, Erev Tov. Antes de mais, quero agradecer ao grande amigo Carlos Amaral, por mais uma oportunidade que ele nos dá de transmitir um pouco do conhecimento judaico e também algum conhecimento particular, ok? Porque é o seguinte, é assim, o judaísmo tem uma coisa boa que é o seguinte, é assim, ele dá alas, à vontade do homem, estudar por si próprio e tirar as suas próprias conclusões. Porque é o seguinte, é assim, a Torá não está fechada, entendam? A Torá não está fechada. O que é que isto quer dizer? Okay? Pode escrever ainda muitos mais livros sobre o fundamento da Torá, mas ela não está fechada. Quer dizer assim, os 613 mandamentos, claro, esses são concluídos, não podemos acrescentar mais mandamentos, ok? Além dos 613. Agora é o seguinte, podemos sim, está a entender, acrescentar um pouco mais do que, muitas vezes, daquilo que nós achamos que é correto, que é o seguinte, é assim, vejamos uma coisa. O judaísmo ensina, ok, que o ser humano evolui, o ser humano evolui. Então, às vezes, há necessidade, ok, também de o homem pôr a palavra do Eterno em prática, ok, nessa mesma evolução, ok? Por isso é que houve, então, por isso é que hoje há as várias vertentes judaicas, ok? A interpretação da Torá, ela é uma, especificamente, ok? Mas depois há a evolução da Torá, das explicações, assim, uns têm uma explicação mais limitada, outros menos limitada e por aí afora, Então, normalmente é o seguinte, é assim, normalmente nós seguimos sempre um padrão base, ok? Sempre um padrão base, ok? Que é a interpretação da Torá, ok? E depois também seguimos aquilo que muitas vezes aprendemos, inclusive a prova disso, que a Torá não está fechada, é o Talmud. Eu creio que o nosso amigo Carlos Amaral conhece um pouco do Talmud, ele sabe que Talmud são opiniões rabínicas, discussões rabínicas, em que cada um vê o seu ponto e depois quem estuda o Talmud vai analisar qual é o melhor ponto realmente segundo a sua consciência, ok? Há rabinos que interpretam uma coisa de uma forma, outros interpretam coisas de outra forma, inclusive. Só para vocês terem uma ideia, eu já ao longo da minha vida já me passou 5 ou 6 rabinos assim, está a entender? Então é o seguinte, é assim, vejamos uma coisa para vocês entenderem. Já encontrei 3 rabinos com explicações diferentes em relação à questão porque é que Moisés partiu as tábuas da lei. Umas dizem que foi Moisés que partiu, outros dizem que não foi Moisés que partiu, porque quando as tábuas da lei desceram, quando viram aquela idolatria, as letras se apagaram e as tábuas ficaram o dobro do peso, e Moisés não suportou o dobro do peso, então elas caíram pelo monte abaixo e partiram-se, porque uns dizem que a espessura da tábua é do cotovelo ao pulso, ok? A espessura, o comprimento, a largura era toda igual do cotovelo ao pulso e a escrita era talhada de um lado ao outro, Quer dizer, quem estava de frente para as tábuas via, quem estava de trás também conseguia ler a mesma coisa que lia os da frente, está a entender? Então, quando as tábuas, encontram a idolatria, mas a idolatria, as letras se apagaram, Moisés não suportou o peso, elas caíram, ok, e partiram-se. Mas outros interpretam de outra forma, então é o seguinte, é assim, há N de interpretações, depois, às vezes eu vou dizer uma coisa, sinceramente, às vezes eu acho um pouco de capricho até mesmo nas interpretações, Às vezes há aquela coisa como capricho,
Está a entender? Então, pronto, é assim, cada um quer dar uma interpretação mais bonita que o outro, ok? Mas o importante é o seguinte, é assim, o importante é a base, ok? O importante é a base e dessa aí nunca um judeu se pode afastar, ok? Nunca um judeu se pode afastar, está a entender? Então, vamos lá então começar então o nosso ensino hoje. Bem, o que eu vou transmitir hoje é o seguinte, assim, é um assunto muito importante, ok? A qual eu já tinha transmitido esse assunto com o nosso amigo Benny, ok? Ele achou importante também transmitir às demais pessoas, né? Com todo o carinho que ele tem por todos vós e o respeito que ele tem por todos vós, ele achou que era necessário, né, transmitir, ok? Então vamos analisar um pouquinho então qual é a marca de Caim, ok? Qual é a marca espiritual de Caim e a marca física de Caim. Esta marca tinha duplo sentido, um sentido espiritual, ok? E um sentido físico, ok? Mas antes de mais eu quero então começar por ler aqui o Perek 4 de Bereshit. Bereshit quer dizer Gênesis, Perek 4 quer dizer capítulo 4 e vou começando no 1 em diante, ok? E o homem conheceu a Ravá, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, adquiriu um homem com o auxílio do Eterno. E tornou a dar à luz a seu irmão Ravel, né? E foi a Ravel, pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. E foi no fim de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Eterno. E Ravel trouxe também dos primogênitos das ovelhas, das gorduras destas, e voltou-se o Eterno para Abel, okay? E para a sua oferta. E para Caim, para a sua oferta, não se voltou. Irou-se Caim muito e descaiu-lhe o semblante, e disse o Eterno a Caim, porque te irastes, e porque descaiu o teu semblante, porventura, se podes bem suportar, ser-te-á perdoado, ok? O pecado que possas vir a cometer. Se não o fizeres, ok? Se não o fizeres, se não suportares, ok? O pecado então não será perdoado, né? E ele mora no teu coração e cabe ele dominar o teu coração e tu tentares dominar sobre ele, né? Então é o seguinte, é assim, eu quero começar primeiramente aqui nesta parte, que é muito interessante o seguinte, é assim, eu já vi algumas interpretações cristãs sobre a questão do sacrifício de Abel, do sacrifício de Caim. Para entendermos a marca que Deus mete a Caim, mas temos que entender a questão do sacrifício. E a questão do sacrifício é o seguinte, é assim, eu ouvi em alguns sites cristãos e alguma convivência até com alguns líderes cristãos, né, em que eles dizem que Caim oferece do pior ao Eterno e que Abel oferece do melhor ao Eterno. Bem, não é bem assim que se sucede, okay? Não é bem assim que se sucede. Então vamos entender uma coisa. Em primeiro lugar é o seguinte, é assim. A Torá nos ensina, ok, que Hashem não rejeita a oferta de Caim. Nem diz que aceita a oferta de Abel, ok? A Torá diz claramente que o Eterno se virou. Se virou. Em outras palavras, em outras traduções está que o Eterno reparou. Em outras palavras está que o Eterno reparou. Então é o seguinte, é assim, vamos analisar uma coisa. Quando Abel vai preparar o seu altar, né? Ok? Vai para fazer o seu sacrifício e vai Caim da mesma forma. É preciso entender que aqui nos diz o seguinte, que Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura. Caim, ele trouxe das primícias, ok? Do fruto da terra. Está a entender? Das primícias do fruto da terra. Agora vamos analisar uma coisa. Em dimensão, na população em si, lógico que há mais dimensão na oferta de Abel do que na oferta de Caim. Porque a oferta de Caim é frutos da terra. Tem o volume seria bem menor. E a oferta de Abel seria um volume bem maior. Ok? Vocês vão entender porque é que eu estou a dar esta explicação. Então o que é que acontece? Ora bem, vamos analisar uma coisa. Se eu puser duas prendas na minha mão e chegar ao pé de uma criança
Diz assim, olha, tens aqui duas prendas, mas uma é bem maior que a outra. Logicamente, qual é que a criança vai escolher? Por seu próprio instinto. Alguém pode me responder? Amaral, pode responder qual é que a criança vai escolher? A maior ou a menor? Desculpa, eu estava sem áudio. É a maior, com certeza a maior. A maior. Aí está. Então o que é que acontece? Ok, vejamos uma coisa. Quando alguém se vira para algum lado, o que é que chama sempre mais atenção? Aquilo que é maior, não aquilo que é menor. Ok? Então o que é que acontece? Infelizmente, a interpretação de muitos líderes religiosos cristãos dizem que Caim deu, ok, do pior. Mas vamos analisar uma coisa. O segredo está ao seguinte. Olha onde é que está o segredo de toda esta interpretação. Está aqui no quê? Olha bem. E diz assim o Eterno. Porque tiraste, no versículo 6, porque tiraste, porque descaiu-se o teu semblante. Agora vou fazer uma pergunta. Tinha lógica Deus fazer tal pergunta a Caim, se na realidade Deus tivesse rejeitado realmente a oferta de Caim? Tinha lógica Deus fazer esta pergunta, amigo Carlos Amaral? Não teria o mínimo sentido. Aí está. Então o que é que Deus está a dizer a Caim? Por que é que tu tiraste? Há motivo para isso? Não há motivo para isso. E olhem bem o que é que acontece aqui. Vamos analisar o que é que Hashem diz aqui, ok? Olha bem, e disse o Eterno a Caim, porque tiraste, porque descaiu o teu semblante. Porventura, se podes bem suportar, se não, na porta jaz o pecado, e a ti é o seu desejo, ok? Mas tu podes dominá-lo. Ora, o que é que Deus está a querer dizer? Que se Caim, ok, continuar a agir normalmente, não dando lugar àquele sentimento de inveja que nasceu após o sacrifício, Deus não está a dizer que o sacrifício dele é aceito? Está ou não está? Está a dizer que é aceito. Porventura não serás aceito se procederes bem? Está a entender? Mas se não procederes bem, o pecado começa a dominar aonde? No teu coração. E cabe a ti, ok? Dominar sobre ele. Agora vamos analisar uma coisa que é muito importante. Olhem bem o que é que Deus diz aqui. Ok? E disse Caim, olha, no 8, né? No 8, sim. E disse Caim a Abel, a seu irmão. Sucedeu que, estando eles no campo, plantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Eterno a Caim, onde está Abel, teu irmão? E disse, não sei, acaso o guarda do meu irmão sou eu? E disse, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora maldito és tu da terra, que abriu a sua boca para receber o sangue de teu irmão, de tua mão. Quando, tomem bem atenção, quando lavrares, o sol não dará mais da sua força para ti. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E Caim disse ao Eterno, é tão grande o meu delito de eu não poder suportar. Olhem bem a declaração que aqui Caim dá. A sentença que Deus dá a Caim é que a terra agora não ia dar mais a ele do seu fruto, ok? E ele seria sempre fugitivo da terra. Olhem bem a declaração de Caim. Porventura é tão grave o meu pecado assim, para que eu não consiga suportar a recompensa dele, ou o castigo deste mesmo pecado? É importante entender que Caim aqui declara perante o Eterno que aquilo que o Eterno declara sobre ele, ele diz que ele não pode suportar. Ele não pode suportar. Então começamos aqui a entender o quê? Alguns segredos para começarmos a entender a marca que Hashem mete sobre Caim.
Então, continuando. Ok? Ora, onde é que está? Quando lavrares o chão, não dará mais a sua força. Para ti, fugitivo e vagabundo serás na terra. E disse quem ao Eterno, é tão grande o meu deleite que eu não posso suportar. Olhem bem, olhem bem, eis que me expulsas hoje de sobre a face da terra, e da tua presença não me poderei ocultar. Okay? E da tua presença não poderei ocultar. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E aqui está, que todo aquele que me encontrar, matar-me-á. Aqui há um segredo muito interessante. Olhem que Caim diz assim, todo aquele que me encontrar. Tem lógica isso? Quer dizer, o primeiro que lhe encontrasse, mataria. Então não seria todos. O Caim teria que dizer assim, aquele primeiro que me encontrar, logo me mataria. Não há todo. Vamos analisar porque é que aqui está todo. Está a entender, Carlos Amaral? A conversão seria, olha, o primeiro que me encontrasse, me mataria. Mas aqui não está como sendo o primeiro homem que o encontrasse, mas todo. Então quer dizer que o quê? Que a marca, ela seria visível a todo mundo. Está a entender? Que ela seria visível a todo mundo. Ok? Então vejamos uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é assim. Quando Caim declara, todo aquele que me encontrar me matará. Então, Caim está declarando o quê? Que não é o primeiro que o achar. Não é o primeiro que o achar. Seria todo. Então o que é que acontece? Acontece que a marca de Caim, que Deus pôs, seria visível a todo mundo. Quer dizer o quê? Até aquele que não sabia que Caim tinha matado a seu irmão, e ainda que o encontrasse, ok? Ainda que o encontrasse, Caim sentiria o quê? O peso, ok, do castigo. Então é importante entendermos aqui estamos a falar do quê? Da marca, em primeiro lugar, a marca espiritual. Ok? A marca espiritual. Porque é o seguinte, é assim, veja bem, olha o que é que Caim que diz, porventura é grande o meu pecado, para que eu não possa suportar. Caim está declarando por ele próprio, pela sua própria boca, que ele viveria a vida toda em quê? Em desespero. Não é? Em desespero. Então o que é que acontece? Se ele está declarando aqui que ele vivia a vida toda em desespero, será que a marca então primeiramente não estaria dentro de Caim? E pela atitude dele não se mostraria depois fora de Caim também? Será que muitas vezes nós não agimos assim também? Não temos um peso dentro de nós, nos condenando, e temos receio que aquilo que nos condena seja posto diante dos olhos e as pessoas apontem para nós? Então é importante entendermos o seguinte, se calhar ainda hoje o ser humano tem a marca de Caim dentro dele próprio. Está a entender? Vejamos uma coisa muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta. Alguém consegue confessar ao Eterno todo o pecado que fez ao pormenor? Consegue confessar ao pormenor diante de Deus o pecado que fez? Consegue? É difícil. O ser humano sente-se envergonhado. É verdade ou é mentira? Para quem confessa os seus pecados, realmente é uma verdade. Então aí está. Por quê? Porquê? E ainda assim a pessoa sabe, tomem bem atenção, ainda assim a pessoa sabe que Deus sabe os pecados que ela cometeu. Ainda que a pessoa sabe, tomem bem atenção, a pessoa sabe que Deus sabe, porque Deus vê tudo, né? E ainda assim ela tem vergonha de contar a Deus aquilo que ele próprio sabe. Então o que é que acontece? Muitas vezes o ser humano chega ao pé de Deus, ó Deus, perdoa os meus pecados e está a andar. Mas não diz, ó Pai, perdoa os meus pecados porque eu cometi adultério com aquela coisa, com aquela pessoa, porque eu fiz um sexo assim, daquela forma, porque eu matei aquela pessoa daquela forma. A pessoa não consegue dizer isso. Sente-se mal diante do Eterno. Força, Amaral. Uma coisa que acontece bastante, o Isaac, o Yosef, que eu tenho percebido também é o seguinte,
principalmente, aí não querendo desmerecer nenhuma religião, mas muitas pessoas, até a gente entrou naquela situação de Hassatam, né, do Satanás, onde as pessoas, até para se... como é que eu falo, Kleber? Para ela se inocentar, né, para não assumir a culpa dela, então é mais fácil ela falar que foi o diabo que a tentou, ou que coisas ruins que levaram ela a fazer aquilo, e muitas vezes, o que é pior ainda, é a pessoa ter uma atitude negativa, tá totalmente deliberada essa atitude, mas ainda assim falar que fez aquilo na intenção de ver o bem do próximo. É uma coisa muito comum isso, né? Então, quando apontar, olha, você tem que arrumar a sua vida, porque senão você vai ter o castigo eterno, e eu falo isso por amor. Não, mas opa, que amor é esse? Não é. Então, tem alguma coisa estranha, mas é só esse adendo que eu queria fazer aí. Por favor, continue. Mas foi importante ter exposto esse adendo, porque é o seguinte, é assim, sabe por que a pessoa, muitas vezes, tenta julgar a culpa do seu erro para outra pessoa? Por causa disso, porque ela não suporta reconhecer que ela própria pecou. Está a entender? E vejam bem, aí está, por isso é que eu digo que a marca de Caim está em cada um de nós. Está a entender? Porque Caim não conseguia suportar, recordar da lembrança de ter morto a seu irmão pelo castigo que ele estava sofrendo. Por isso ele disse, é tão grande o meu delito para que eu não possa suportar, pois agora eu vou fugir sempre da tua presença, né? Olha, porquê que ele está a fugir sempre da tua presença? Porquê? Ele está fugindo sempre na sensação, ok? Que Deus está vendo ele. Está a entender? Já viram o que é alguém? Ok? Tentar estar uma vida inteira numa igreja, ou num templo qualquer, tentando esconder o pecado dele, a vida inteira, sempre com medo que o pecado dele seja manifesto. Está a entender? Vejam, as pessoas não têm a noção o quanto existe disto no mundo, o quanto existe disto no meio do ser humano. Está a entender? O quanto existe isto no meio do ser humano. Então o que acontece? O que acontece? Essa pessoa, está a entender, que vive constantemente com medo que aquilo que ela fez se torne público, aquilo que ela fez, ok, se manifeste, ela própria acaba, ok, por ter atitudes suspeitas, está a entender? Acaba por ter atitudes suspeitas que às vezes levam, né, à demonstração do próprio erro da própria pessoa, está a entender? E olhem bem uma coisa muito interessante. Sabiam que Caim, ele foi morto acidentalmente? Caim foi morto acidentalmente. Okay? Acidentalmente. Porquê? Porque há uma coisa muito interessante. Okay? Que Caim tinha receio, okay, de todo o ser que estava sobre a terra. Está a entender? Ele tinha receio de todo o homem, okay, de todo o ser vivo, okay, que existia na terra. Por isso ele disse, porventura eu vou ser vagabundo, porque todo aquele que me achar me matará, todo. Não diz o primeiro que me achar me matará, diz todo aquele que me achar me matará. Então é importante entendermos o seguinte, é assim, quando nós entendemos, ok, que a primeira coisa, okay, o primeiro sinal, está a entender? O primeiro sinal que Deus mete no ser humano, ok, em relação ao pecado, quando peca, porque eu vou dizer uma coisa, okay? Eu vou dizer uma coisa, a Torá nos ensina que toda a alma que pecar, essa morrerá. Então vamos dizer uma coisa assim, matar, roubar, é o mesmo pecado? É, todo ele é cometido na alma, e por todas as coisas tu mereces a morte. Se alguém diz que o maior pecado é matar do que roubar, engana-se. Porque a Torá nos ensina que todo o pecado ele é cometido com a alma. Por que ele é cometido com a alma? Porventura Deus não diz quando sopra o Espírito da vida o homem torna-se alma vivente. Então, se o homem torna-se alma vivente,
tudo o que o homem faz porque está vivo. Se está vivo, quem deu vida? A alma. Eu vou contar uma história judaica, vocês entenderem. Certa feita, um homem, ok, arrendou um terreno, um pomar, ok, a dois homens, a dois servos. Só que ele não queria ter prejuízo, né? Ele não queria ter prejuízo. Okay? Então o que é que ele decide fazer? Ele decide contratar, se calhar não sei se o Carlos Amaral já conhece esta história, talvez conheça, de ter andado na comunidade judaica, porque essa história é muitas vezes contada, talvez conheça. Ele decide alugar, contratar o quê? Um cego e um coxo. Ok? Para quê? Para que os ladrões soubessem que existia lá alguém e não se chegassem lá para que não tivesse o homem prejuízo. Ok? Mas o que é que acontece? Acontece que o homem vai e diz e entrega o campo a esses dois servos e diz assim, olha, eu vou-me embora, vou passar umas férias, mas quando eu vier, quando eu retornar, quero, ok, a minha parte que me cabe a mim, da colheita. E o que é que acontece? Então, o que acontece? O homem vai de férias, assim sucessivamente, chega ao campo para pedir contas aos dois servos, né? E diz, então, quero a minha parte. Só que, por espanto, o que é que acontece? Ele não encontrou parte alguma. Okay? Não teve nada para ele. Então ele vai e começa, chama os servos e diz, então como é que é isto? Porque é que não encontro nada no meu pomar e nem veio nada meter à mão, não vi recompensa de nada. Levanta-se o primeiro, que é cego, e diz, eu sou cego, eu não sei onde é que estão, eu não sei onde é que está as aves, não vejo, por isso não posso ter tirado nada, não posso ter furtado nada. Ok? Chega-se ao coxo, vai pedir contas ao coxo, o coxo diz, eu sou coxo. E porque eu sou coxo, não posso andar, não posso ter não tenho como ter furtado nada. Esse homem, que era sábio, pensa um bocadinho e disse assim, posso fazer um jogo com vocês? E eles disseram, sim, pode fazer um jogo connosco. Então o que acontece? Mandou o cego se abaixar, e mandou pôr o coxo às cavalitas do cego. Ok? Então o que acontece? E assim foi. O homem diz assim, pois agora, ó coxo, o cego é as tuas pernas. Pois agora, ó cego, o coxo é os teus olhos. O que é que isto acontece? O que é que acontece? Os dois juntos, um via, dizia, olha, vai para a esquerda, vai para a direita, para a frente, para trás, um conduzia ao outro e o outro assim agia, está a entender? Então o que é que acontece? É como a alma e o corpo. Está a entender? É como a alma e o corpo. Como, por exemplo, certa feita, isto é também outra história, certa feita Deus decide chamar um homem a julgamento. Okay? Um homem muito pecador, e Deus chama esse homem a julgamento. E chega assim, homem, chegou a hora de julgar. Então o que é que acontece? Primeiro ele chama o corpo do homem. Chama o corpo do homem, olha, vai ser julgado. Vou-te lançar no... Adonai!